Olá, irmãos. Todos bem? Estudando bastante a palavra do Senhor? Ah, é boa. Ela nos dá um novo nascimento, ela nos ilumina, ela nos dá vida, ela nos dá sabedoria, ela alegra o nosso coração e ela nos faz pessoas diferentes, né? Santo na Bíblia significa separado, né? Nós fomos separados pelo amor de Deus em nossas vidas para sermos pessoas diferentes nesta terra. Nós não somos cópias, nós não somos xerox, né? Não somos clones, né? Se é que existe clone, mas nós estamos aqui para sermos pessoas diferentes. Eu não tenho que ser igualzinho ao pastor reverendo fulano de tal. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem sua especialidade, né? E a Bíblia nos dá isso, nos esclarece essas coisas, nos faz identificar, né, que nós somos pessoas diferentes. E hoje nós vamos encerrar, né, esse breve relato, esse breve estudo sobre o porquê a Bíblia nos foi dada, tá? Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 3. O Senhor Jesus, em João 13, 14, 15, 16 e 17, João está ao redor da mesa, conversando com seus apóstolos, né, na noite em que ele instituiu a Eucaristia, a Santa Ceia. Né? E João é aquele que relata a conversa inteirinha. E no capítulo 15, ele está dizendo que ele, né, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ou seja, Deus é quem cuida da planta e Jesus é esta planta. E nós somos os ramos. Existem aqueles ramos que chamam de ramos ladrões, né? Geralmente é aquela árvore primavera que tem isso, né? São uns galhos grossos, grandes, que não tem uma flor. Pelo menos me ensinaram que aquilo é o ramo ladrão. Ele suga toda a seiva, né? Mas não dá fruto nenhum. Ele só serve para ser cortado, né? Porque senão estraga as flores que nascem nos outros ramos. Mas aqui o Senhor Jesus diz assim, João 15, versículo 3: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, além dela nos dar sabedoria, além dela nos iluminar, fazer nascer de novo, dar vida, alegrar o nosso coração e santificar a nossa vida, ela purifica os nossos sentimentos, purifica o nosso coração. Já ouviram aquela expressão, fulano de tal tem um coração peludo, né? Geralmente uma pessoa má, que só pensa coisa ruim e que só deseja coisa ruim para os outros. E quando abre a boca, então, nem se diga, né? É um hálito de peixe podre, né? Isso é a palavra torpe na Bíblia, né? Para nós não termos conversações torpes. Por quê? Torpe é cheiro de peixe podre. Tá? As nossas palavras causam náusea nos outros. Por isso que nós gostamos sempre de sentar perto daquelas pessoas que são calmas, que falam com calma, que falam com sabedoria, né? É a palavra de Deus. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículo 26, exatamente sobre isso. Né? Maridos, versículo 25, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A noiva aqui é a igreja. Jesus é o noivo. Então ele purificou a sua noiva, o coração da sua noiva com a sua palavra. Por isso que a palavra de Deus é a água viva. É aquilo que limpa, purifica. Ao transbordar de nós, vai limpando, purificando, refrigerando os demais corações, né? Refrescando os outros corações. A Bíblia nos foi dada porque ela purifica o nosso coração. Faz com que ele tenha sentimentos nobres, né? Principalmente os sentimentos iguais ao de Jesus. Tá? Vamos um pouquinho mais para frente? Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Livro escrito por Lucas.
né, que escreveu o Evangelho, e agora também o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Ele juntou várias coisas nesse versículo, né? Se a palavra de Deus, ela nos santifica, aqui diz que ela nos edifica. Teremos uma vida bem sólida, edificada, construída com fundamento. O terreno onde a nossa vida deve ser edificada, lançar os fundamentos, os alicerces, em cima de uma rocha que se chama Jesus. Quando Jesus é a base da construção da nossa vida, do nosso prédio, vamos dizer assim, quando Jesus é a base de tudo isso, e a Bíblia, o livro da lei, é aquele que nos edifica, nós teremos concórdia, alegria, nós teremos fraternidade, nós teremos a argamassa que vai juntar uma pessoa na outra. Eu sou um tijolinho, você é outro tijolinho, mas o que liga, o que faz os tijolos ficarem firmes é a argamassa, que é a palavra de Deus. Salmo 119 fala: companheiro sou de todos os que te temem e guardam os teus mandamentos. O que nos liga numa só é a veracidade da palavra de Deus. É a verdade da voz do Senhor. Mais um pouquinho para frente. Mateus, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 4. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 4, versículo 4. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: quando o diabo tenta Jesus lá no deserto, né? O diabo fala para ele assim, ó, no versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, lá em Deuteronômio 8, versículo 3, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esta palavra deu vitória ao Senhor Jesus contra o diabo. Veja, no mesmo capítulo, versículo 7, né, o diabo, no versículo 6, ele cita dois textos do Antigo Testamento, né? Ou melhor, da primeira parte da Bíblia, do Salmo 91. Então eu vou ler aqui do 6. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: a seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem. Salmo 91, 11. E, Salmo 91, 12. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, Deuteronômio 6,16, não tentarás o Senhor teu Deus. Diabo, você prestou atenção? Eu sou o teu Deus. Você não passa de uma criatura. Quem o sustenta não são os anjos, é o próprio Pai. É o próprio Deus, é a própria Trindade que cuida de nós, nos dá a vitória. Versículo 8. Levou o diabo, né? Levou Jesus, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, Deuteronômio 6,13, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. A palavra de Deus nos faz vencer, ter vitória sobre as tentações, sobre a ação do diabo e sobre as nossas cobiças. Nós somos tentados de duas formas. Pelo inimigo, pelo diabo, né, que nos tenta, fica atazanando a nossa ideia,
e pela nossa própria cobiça. Nem tudo de ruim que passa pela nossa mente é o diabo que faz. Não, é a nossa própria cobiça. Então ele nos dá vitória sobre essas coisas que depois nos vão nos envergonhar, nos dá a vitória através do estudo da palavra. Primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, lá no finalzinho. Capítulo 2, versículo 2. Primeira carta de Pedro 2, 2. Para operar crescimento. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. A palavra de Deus faz com que eu cresça no conhecimento do próprio Deus. Nós não podemos ficar satisfeitos apenas com um pedacinho de quem Deus é. Deus deu a palavra, Deus deu a Bíblia, que é a sua voz, para nos ensinar a entender quem Ele é. Por isso a nossa convivência com a Bíblia. Por isso que a Bíblia opera em nós um crescimento, um amadurecimento, para que quando chegarem para aí, olha, Deus me revelou tal coisa, você saiba que isso é mentira. A revelação terminou no livro do Apocalipse, no último versículo. E todos aqueles que falam que Deus revelou isso, revelou aquilo, estão contrariando o próprio Apocalipse, que diz que aquele que acrescentar uma palavra ou diminuir uma palavra é anátema, é maldito. Não é? Então nós precisamos ver que a palavra de Deus é a única obra autorizada pelo próprio autor. E tem mais um detalhe interessante que nós não podemos esquecer, que quando nós vamos ler a Bíblia, a primeira coisa que eu tenho que fazer é: Senhor, eu vou ler a tua palavra, fala comigo, me faça entender. A segunda coisa é: não faça como a Bíblia é um horóscopo, vou ver o que Deus quer para mim, bota o dedo. Não, não. Existe até uma lenda, uma piadinha, que fala que um cara abriu a Bíblia em qualquer lugar, pôs o dedo e lá falava assim: foi Judas e se enforcou. Opa, eu não vou fazer isso. Fechou a Bíblia de novo, pôs o dedo lá, vai tu e faz o mesmo. Uau! Daí ele fechou a Bíblia. Não, não, pode ser. Abriu e caiu, pôs o dedo, caiu lá. O que tens de fazer, faz-o depressa. Isso é erro. Isso é uma falácia. Isso é loucura. Não se esqueça que cada livro da Bíblia originalmente era uma carta. E carta a gente lê do começo, meio e fim. Não é? E lê várias vezes. Então não pegue um versículo do começo da Bíblia, outro versículo do meio, outro versículo do fim. Não faça esse malabarismo, que isso só vai te dar dor de cabeça. Você tem que pegar um livro ou uma carta e ler ele. E leia, porque daí você vai entender o que está acontecendo ali. Nós não podemos pegar um pedacinho da verdade, pegar um pedacinho, um versículo só, e imaginar que ele representa tudo. Não. Orégano é orégano, não é pizza. Por que eu estou falando isso? Porque aquele que pega um pedacinho, pega um versículo e tira esse versículo do contexto geral da carta inteira, está comendo orégano e não pizza. Entendeu? O orégano é um pedacinho da verdade. Pizza, parmegiana e outras comidas deliciosas, você está tirando. Não, isso não é a pizza, isso não é a parmegiana, é o todo. Então, quando for ler a Bíblia, você pega um texto. Vou ler a primeira carta de Pedro. Senhor, me ajude a entender a primeira carta de Pedro, que vou ler agora. Amém. E comece a ler. E depois que você terminar de ler, você fala: Senhor, eu quero entender o que Pedro falou. Mais uma vez, fale com o autor antes, durante a leitura e depois que terminou de ler. Claro que o autor estará ali cuidando de você. Isso se chama operar crescimento. E o nosso último texto está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Diz assim: Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre
quem os fins dos séculos têm chegado. Então ele está dizendo que a Bíblia também nos alerta. Na experiência dessas personagens bíblicas, na experiência triste de Adão e Eva, na experiência de resgate do apóstolo Paulo, ele era Saulo, matador de cristãos, depois passa a ser perseguido por amar a Cristo, na experiência de Pedro, que andando sobre as águas ficou com medo, começou a afundar, na experiência dessas pessoas que viveram realmente, são pessoas com um lugar na história, nós aprendemos, nós recebemos testemunhos e nós somos alertados para tomar cuidado com a nossa vida. Queridos, encerrando, eu vou ler, as 11 respostas do porquê ou para que a Bíblia nos foi dada. Para operar em nós o novo nascimento, para iluminar a nossa mente e coração, para nos trazer vida, para nos dar sabedoria, para alegrar o nosso coração, o lugar onde as emoções nascem, para nos santificar, fazer de nós pessoas diferentes, separadas do comum, do corriqueiro, para purificar o nosso sentimento, o lugar onde os sentimentos nascem, purificar o nosso coração, inclusive de pecados passados, para edificar a nossa vida, construir a nossa personalidade, nos dar vitórias nas tentações e na cobiça. Para operar em nós o crescimento, temos que crescer como cristãos e para nos alertar dos perigos desta vida. Pai amado, nós queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de crescer um pouco mais no conhecimento do porquê ou para que o Senhor nos deu a Tua palavra, que é a Bíblia. Agradecemos a Deus por todos esses 11 elementos da resposta. E agradecemos principalmente porque quando estudamos a Tua palavra, o Senhor, que é o autor desta palavra, está ao nosso lado, nos ajudando a entender, nos ajudando a compreender, nos ajudando a praticar a Tua palavra. Louvado seja, Senhor, por todos que estão participando deste vídeo, tanto no dia de hoje, quanto lá no futuro, enquanto esse vídeo estiver no ar e na rede da internet, que ele sirva, Senhor, para despertar pessoas no estudo da Tua palavra. É o que eu oro em nome e por amor de Cristo. Amém. Seja enriquecido o coração de vocês, a mente de cada um, no conhecimento da palavra do Senhor.